Essa é mais uma aula sobre as mulheres do Egito Antigo. A gente já abordou temas importantes sobre a sociedade egípcia, sua economia, a hierarquia social. Já falamos também sobre como era a sociedade egípcia para as mulheres, né? Como as mulheres... Como é que era o relacionamento das mulheres na sociedade egípcia, casamento, trabalho, também um pouco sobre a hierarquia. E agora a gente vai estar falando sobre uma egípcia que alçou o lugar mais alto da hierarquia do Egito, se tornando assim uma faraó. Ela não foi apenas uma rainha egípcia. O Egito teve várias rainhas ao longo da sua história. Há relatos de outras mulheres que também ocuparam o trono do Egito, porém não há evidências muito claras. Então, Hatshepsut, que foi a rainha faraó, ela é a única que possui fortes evidências do seu reinado. Bom, antes da gente começar a falar precisamente sobre ela, a gente vai dar uma recapitulada sobre a posição do faraó. O que representava esse título real? Bom, a gente já sabe que o faraó ele representa a encarnação dos deuses. O faraó ele não é apenas um rei, ele é uma divindade que está na terra. Ele é o herdeiro do cosmos e ele tem por obrigação e responsabilidade manter a ordem e o funcionamento da Mat. A Mat ela é a filha do deus Ra e ela representa a ordem e a justiça. Então, o faraó tem como obrigação a manutenção da Mat. Os egípcios eles acreditavam que fora ali do Egito, do seu centro, que eles acreditavam que o Egito seria o centro, né? Fora disso existia o caos. Os limites para fora do Egito existia o caos. Então o faraó todos os dias oferecia sacrifícios, oferendas na verdade, oferecia oferendas aos deuses, fazia toda aquela prática ritual junto aos sacerdotes, para que os deuses pudessem ser alimentados e fortalecidos, para que pudessem lutar contra as forças do caos, que uma vez foram expulsas, para que elas nunca mais retornassem. Então o faraó ele tinha essa responsabilidade. Mas como é que o faraó conseguia manter essa visão? Não é? Ninguém, como eu já mencionei anteriormente, ninguém sabe quando começou essa visão, quando foi que o faraó começou a ser entendido como Deus. Isso vem lá desde a primeira dinastia. Isso é antigo e governante após governante, esse título de divindade foi mantido. Bom, os súditos mesmo, eles também viam o faraó como alguém divino. Não era só um título que o faraó se dava. Os súditos viam essa divindade neles. E por que não existia assim, um conflito por parte dos súditos? Porque para os egípcios, os deuses eles tinham uma dupla, não é que tinham uma dupla personalidade, mas eles tanto eram deuses como tinham em sua pessoa, como eles também tinham uma divina missão. Eles tinham uma responsabilidade a exercer. Então, com o faraó era a mesma coisa, uma vez que ele era a encarnação de um deus, ele era o deus ali encarnado e tinha a divina missão de governar o Egito e de manter o equilíbrio da Mat. Então, os egípcios tinham essa compreensão, essa personalidade, que entendiam que o faraó tinha essa personalidade de faraó e a personalidade divina. Então, por os egípcios entenderem assim, o faraó, um após outro, conseguiu ali manter o controle territorial e o controle sobre os súditos. Esse controle durou por todo o Império Egípcio. Mesmo quando teve as rupturas, né, no primeiro período intermediário, segundo, terceiro, as dinastias elas aconteceram, as dinastias elas não foram interrompidas, elas se seguiram. Da primeira à 30ª não houve ruptura. Acabou o reino antigo, então não tem mais dinastia. Só voltou a ter dinastia quando voltou o Reino Médio. Não. Durante os períodos intermediários também tiveram dinastias, também tiveram faraós que tinham suas divindades. Bom, e qual o papel das mulheres reais? O papel da
realeza, né? Das mulheres na realeza, das rainhas. Bom, as rainhas, elas tinham um grau de importância muito grande. Elas tinham, encontravam, como os egípcios viam, tinham essa relação muito forte com os deuses, e a gente já foi mencionado, inclusive, que Ísis foi uma grande deusa, uma das primeiras, e ela foi uma excelente mãe, ela foi uma excelente esposa. Então, a rainha, não é que ela era vista como Ísis, ela era entendida nessa importância, porque Vou tentar dar uma resumida na história aqui de Ísis. Ísis, ela era irmã e esposa de Osíris. Osíris, ele governou o Egito. Ele foi rei, faraó do Egito. E o seu trono foi tomado pelo seu irmão Sete, que aplicou tipo um golpe nele, né? E o matou. Ísis pega o corpo do seu esposo amado de volta. Sete retoma esse corpo, esquarteja e espalha pelo Egito. Ísis recupera essas partes esquartejadas com a ajuda de um deus. Ela consegue trazer de volta à vida Osíris. E ele passa então a ser o senhor do submundo. Mas ela sempre ali é aquela esposa dedicada. E depois do retorno de Osíris, vamos dizer assim, eles acabam gerando Horus. E ela, para poder proteger Horus, ela o esconde por muito tempo. Até que ele cresce, se fortalece para retomar o trono de seu pai, pois ele era o herdeiro do trono, né? Consegue vencer Sete e ocorre um julgamento junto a Ra, enfim. É uma história bem complexa mesmo, e Horus acaba retomando o trono, por isso os faraós são a encarnação de Horus, porque Horus era o herdeiro legítimo do trono egípcio. Então, por Ísis ser a esposa de um faraó e ela ser essa mulher forte, dedicada, tanto mãe também dedicada, elas olhavam para isso, os egípcios olhavam para isso e entendiam que a rainha também era alguém que tinha que ser respeitado, que ela também tinha um grau de, não é que ela tinha um grau de divindade, mas ela representava uma divindade, vamos dizer assim. Tá? Eles não entendiam que ela era a encarnação de nenhuma deusa. Tá? Nenhuma rainha foi tida como a encarnação de Ísis, não. Ela só como se fosse um reflexo da divindade. Bom, essa ligação com o divino, com Ísis, né? As rainhas acabaram por receber um. Desculpa, acabei me perdendo um pouco. Elas tinham. Já cheguei a mencionar anteriormente, né? Que acreditava-se que a divindade do faraó passava através de uma princesa real. Isso não é algo fechado, não é um consenso entre historiadores e pesquisadores. Mas a presença real feminina ela seria um complemento da realeza masculina. Tá? Então elas recebiam o título de esposa do Deus. Que título seria esse? Bom, esse título ele vem desde o Império Antigo e ele era designado, se não me engano, no Reino Médio. Reino Médio. Ele era designado às sacerdotisas que serviam no templo de Amon. Tá? Elas seriam as supostas esposas de Amon e não contraíam o marido humano. Porém, esse título foi dado também às mulheres a partir da 18ª dinastia. Tá? Então, elas passaram a ser vistas também como a esposa do Deus. Apesar de toda essa importância que as mulheres tinham, elas não tinham direito ao trono, não era algo que estava disponível a elas. Né? Como é que seria disponível a elas, uma vez que o faraó, vamos lembrar, ele era a encarnação do deus Horus. Então, como uma mulher poderia se assentar no trono egípcio? Bom, quando a gente sabe que o Egito, vamos dizer assim, ele praticamente foi redescoberto por Napoleão. Como assim? Tinha gente lá, gente. Estou falando que o Egito foi. Eu digo redescoberto no sentido de se descobrir a civilização passada, né? De se ter ideia de que 3.000 anos antes houve um império, entendeu? É nesse sentido. Então, Napoleão ele chegou ao Egito no final do século XVIII, e ali ele começa a fazer os primeiros achados arqueológicos. No século XIX isso vai acontecendo com uma maior proeminência, e no século XX mais ainda. Então, por volta da década de 20, 30, se eu não me engano, foram achadas as primeiras fontes arqueológicas sobre Hatshepsut. E intrigou muitos egiptólogos, os arqueólogos, como
uma mulher foi governante do Egito. E, como eu já mencionei, né, há relatos de outras mulheres que governaram o trono, mas não há certeza, não há precisão, e se tem alguma precisão, foi algo muito breve. Hatshepsut não, ela reinou por 20 anos, foram 20 anos à frente do maior império que a Terra já viu na Antiguidade. Então, como aconteceu, como se deu isso? De início, se achava que ela deve ter sido assim, uma mulher muito valente. Nossa, ela foi uma rainha de muita fibra, como a rainha Vitória. Com o passar dos anos, quando foram encontrados estátuas dela destruídas, né? As estátuas da rainha Hatshepsut foram encontradas destruídas. Então, quando começaram a trabalhar aqueles achados arqueológicos, começaram a considerá-la como se ela fosse uma rainha má. Uma mulher, uma madrasta que teria tomado o trono do seu enteado, uma usurpadora, uma mulher gananciosa. Enfim, desenharam toda uma ideia de como seria a Hatshepsut. E houve até uma certa dualidade. Uns acreditavam que não, que ela foi uma mulher forte, uma boa rainha, porque ela governou muitos anos, outros não, ela foi uma usurpadora. O que aconteceu? Com o passar do tempo e outros achados arqueológicos, os pesquisadores resolveram se debruçar não sobre a personalidade dela, mas sobre como ela governou, como aconteceu, como ela conseguiu governar um império que era destinado apenas aos homens. E esse passou a ser o foco, o alvo dos estudos voltados para a rainha Hatshepsut. Bom, então vamos dar uma colocada nela no tempo. Vamos colocar a rainha Hatshepsut no tempo, na linha temporal dela. Ela pertenceu à 18ª dinastia. Essa dinastia foi a mais famosa da história do Egito Antigo. Nessa dinastia estiveram presentes Tutankhamon, Ramsés II, que foi um grande expansionista do Egito, Akhenaton, que foi o rei que destituiu os outros deuses, colocando só Atum como um deus. A Nefertiti, esposa de Akhenaton, também esteve ali presente na 18ª dinastia. Então foi uma dinastia bem famosa. Essa dinastia ela foi a responsável por dar fim ao segundo período intermediário. A 18ª dinastia ela pertence ao Reino Novo, que foi o reino mais próximo, mais próspero do Egito. Então a 18ª dinastia ela foi responsável por dar fim ao segundo período intermediário. Vamos lembrar que no segundo período intermediário o Egito estava descentralizado, desestruturado politicamente. Foram quase 100 anos do segundo período intermediário. Então a 18ª dinastia se levanta e agora vão tentar restaurar a ordem do Egito, tentando levá-lo de novo ao seu apogeu. E assim, serão anos de conquista, serão anos de expansões. O Egito realmente vai triunfar e vai prosperar. E durante a 18ª dinastia que vamos ter a presença da famosa rainha. Bom, Hatshepsut era filha do faraó Tutmés I e ela foi esposa e meia-irmã de Tutmés II. O Tutmés I veio a falecer, ele tinha outros filhos, homens com a rainha e até outra filha, mas esses príncipes não sobreviveram. E ele tem um filho, Hatshepsut sobrevive, lógico, filha da rainha, e Tutmés II ele vai ser filho da esposa secundária de Tutmés I. Quando Tutmés I vem a falecer, antes disso, no caso, ele casa Tutmés II com Hatshepsut, que seria a princesa real. Já falei sobre isso, que o casamento entre irmãos e até de pai com filhos na realeza era algo comum. E até mesmo era uma forma de legitimação do filho que não seria filho da rainha, vamos dizer assim. Então, Tutmés II era filho da esposa secundária e por isso se casa com a sua irmã Hatshepsut para ter o direito divino a governar. Como esposa do faraó, ela vai receber os títulos de grande esposa do rei e esposa do deus Amon, né? E depois, ainda como rainha, né, esposa de Tutmés II, ela vai
começar a desenvolver ali o sarcófago dela, onde ela vai colocar títulos como Grande Princesa, Grande em Favor e Graça, Senhora de Todas as Terras, Filha Real, Irmã Real, Grande Esposa Real e até mesmo Senhora das Duas Terras. Também lembrando que o Egito era tido como dois países, né? O Alto Egito e o Baixo Egito. Nessa época da 18ª dinastia, o Egito era um reino só. Bom, do casamento real, apenas uma criança nasceu, que foi a princesa Neferura. Hatshepsut não teve filhos, homens, porém o Tutmés II teve o Tutmés III como a esposa secundária também. Quando o Tutmés II veio a falecer, ele faleceu muito jovem, de forma prematura, e o seu filho, um homem, ele só tinha entre 2 e 3 anos de idade, ou seja, ele não tinha idade para assumir o trono. Então, Hatshepsut, o que ela faz? Ela se torna regente do Egito. Como seu enteado não pode assumir, ela assume o lugar de regente. Então, como regente, segundo os estudiosos, ela vai controlar todas as áreas do governo. E ela, não vai ter área que ela não vai ter o controle. E ela acaba por tendo o desejo de expressar isso ideologicamente. Então, ela se dá um título, um novo título, né? Que é Matker, que seria Mat é o Ka de Ra. Mat, que é ordem e justiça. O Ka, eu lembro, quando eu falei sobre religião, eu cheguei a mencionar que o Ka, ele seria um poder sobrenatural, que vive junto com o indivíduo. Nasce com o indivíduo, vive com ele e depois viram as estrelas no céu. Então, Matker seria Mat é o Ka de Ra. Tá? Esse é um título semelhante ao nome de trono. E não abandonou os títulos que ela tinha como rainha. Tá? Ela continuou com os títulos de rainha dela, mesmo o seu esposo tendo falecido. Bom, ainda como regente, ela vai dar início a algumas construções. E ela encomenda em uma pedreira em Assuã 2 obeliscos. Os obeliscos, essa atitude de encomendar obeliscos, era uma atitude feita pelos reis. Os reis geralmente que faziam essa encomenda. E os obeliscos representavam os primeiros raios de luz que iluminaram o mundo, e eles eram geralmente consagrados ao deus Amon pelos faraós. Ou seja, ela já começou ali a ter as suas atitudes mais ousadas, né? E com a chegada desses obeliscos no Egito, ela vai fazer uma grande festa, ela vai fazer uma celebração, e ela vai se representar, né? Tem representações dela oferecendo essas obras ao seu pai Amon. Né? Ela também, além disso, ou seja, ela já vai dando indícios ali que o objetivo dela não era de regente, ela já era uma faraó. Ela também vai apresentar oferendas para os deuses, que era uma atitude feita pelos faraós, e ela vai demonstrar sua autoridade reforçando os seus títulos, as suas ações, e com o passar do tempo, ela vai se autodenominar faraó, tá? Só que ela não é rainha do Egito, ela é faraó, tá? O faraó. Ela vai se entender e se apresentar assim. Inclusive, ela chegou a usar aquela barba, né, que os faraós usavam. Somente os faraós homens, só os faraós, né, usavam aquela barba. Inclusive, e tem esculturas, figuras representadas dela com aquele adorno. Acredita-se que o reinado, né, de Hatshepsut começou no 7º ano do reinado de Tutmés III. Se conta o 7º ano do reinado de Tutmés III porque ele era filho do rei, então o reinado dele começou assim que o pai falece, né? Só que ela foi e começou a agir como regente. Então é como se eles tivessem sido contados juntos. Só que os egiptólogos entendem assim, a partir do 7º ano do reinado de Tutmés III, sendo que ela começou a contar isso a partir do 1º ano. O marido dela faleceu, ela começou, o reinado dela começou ali. No 1º ano do Tutmés III começou o dela também. E foi a partir do 7º ano, no caso do Tutmés III, que ela começou a usar as insígnias de rei e a ser representada como faraó, né, utilizando os trajes reais e ser representada como homem. Os pesquisadores acreditam que ela
usou de três, acreditam que ela pode ter usado de 3 argumentos para chegar ao poder, né? A primeira seria que ela teria usurpado o trono de seu enteado, ela usurpou o trono e para isso ela afirmou que ela tinha o direito de fazer isso porque ela era a única representante da dinastia, né? Porque da 18ª dinastia, porque foi essa dinastia que tirou os Ixos do poder e retomou o reino único do Egito. Ela também seria regente. Na verdade, né? Acreditam que a segunda teoria seria que ela foi só regente mesmo durante todo esse tempo. E uma terceira teoria diz que ela teria reinado junto com seu irmão, né? A maioria dos pesquisadores acredita que essa seria a mais precisa, vamos dizer assim. E procura-se entender também como é que foi aceito, né? Ela se intitulou Faraó, ela começa a fazer reformas e construir templos. E como é que ali a corte via isso, como é que os nobres viam isso, não é? Como é que eles aceitavam isso? Alguns acreditam que ela tinha uma personalidade muito forte. Ela tinha uma personalidade, como rainha, ela tinha uma personalidade forte, ela é boa, ela sabia se portar como rainha. E outros acreditam que ela tinha uma base de apoio muito boa. Ela tinha o vizir, o vizir chamado Useramon. Ela tinha o arquiteto Senemut, o sumo sacerdote também estava ao lado dela. O sumo sacerdote de Amon, Rapuseneb, estava ao lado dela. Ou seja, ela tinha uma base administrativa ao seu serviço muito boa. E pode ser os dois, né? Ela tinha uma personalidade forte, uma base muito boa e soube se impor. Bom, para cada vez mais reforçar, né, o seu papel de governante, ela vai escrever textos nos quais ela vai afirmar ter sido escolhida pelo deus Amon para governar. Ela vai usar do mito do nascimento divino, no qual ela vai falar que Amon coabitou com a sua mãe e ela foi gerada a partir desse relacionamento. E lembra que tem aquele título, né, esposa do deus Amon? Esse título, a mãe dela também usou desse título, então seria mais uma força, né, de legitimar o que ela estava falando. Ou seja, são várias hipóteses, né? Não há uma precisão do que teria realmente acontecido. Mas é fato, ela reinou por 20 anos e alguns dizem que teve campanhas militares no seu governo, outros dizem que não, mas muitos acreditam que, a maioria acredita que foi um governo de paz. Mas há representações dela que ela se apresenta como um rei guerreiro, mas os estudiosos falam que, na verdade, isso era uma retórica imperialista que os reis costumavam usar mesmo, de reis guerreiros. Mas as fronteiras do Egito elas foram preservadas durante o reinado de Hatshepsut. Nossa, é difícil às vezes falar Hatshepsut. Tem vestígios que ela teve uma boa política estrangeira, né? Que ela teve um comércio bom estrangeiro, uma exploração em outros territórios também, como foi o Sinai, o Punt. A expedição Punt foi algo que ela apreciou bastante, né? Tem desenhos, inclusive no templo de Deir el-Bahri, né? Onde ela tá ali o desenho dela, trazendo o que ela conseguiu de Punt. Ela imortalizou essa expedição a Punt, ela tinha um carinho por essa expedição, vamos dizer assim. Como eu mencionei, ela tinha uma filha, né, a Neferura. Essa menina vai receber o título, essa princesa, perdão, ela vai receber o título de esposa do deus, e alguns achados arqueológicos que ela recebe também o título de filha do rei. Essa princesa vai estar sempre bem representada junto a Hatshepsut. Porém, não há menção dela ter se casado com o irmão Tutmés III ou tenha ascendido ao governo, ao trono. Durante o reinado dela, ela vai fazer reformas em templos que estavam destruídos por conta do segundo período intermediário, onde os templos e outras construções, né, inclusive pirâmides, foram um pouco deixados de lado. Ela vai fazer também outras novas construções, inclusive ela vai encomendar outros 2 obeliscos. Nesse ela vai estar reforçando ali os laços, mas está descrito neles, né? Reforçando ali os laços com seu pai, Tutmés I, e com Amon, seu pai divino.
Os egípcios, já cheguei a mencionar isso numa das aulas, que eles tinham por costume fazer uma festa para celebrar 30 anos de governo, era o jubileu deles. 30 anos de governo, nosso faraó, esse governo durou bastante. Então eles faziam uma celebração, uma festa para celebrar isso. Ela vai fazer isso com 15 anos de reinado. Quando ela está com 15 anos de poder, ela vai fazer uma festa, vai celebrar o jubileu, comemorando seus 15 anos de reinado. Não há um fechamento sobre por que seria isso, mas alguns entendem que seria ela tentando renovar o seu governo, reforçar o seu governo, enfim. No 22º ano do seu reinado, as inscrições a respeito dela começam a desaparecer, então provavelmente ela veio a falecer no 22º ano do seu reinado. Se você pesquisar sobre a múmia de Hatshepsut, ela é uma múmia que foi encontrada sorridente. Ela não foi encontrada no templo que ela construiu como seu sarcófago, no caso, a câmara funerária. Ela foi encontrada em outro lugar. Ela foi encontrada no início do século XX e demorou muitos e muitos anos. A confirmação de que aquela era a múmia dela mesmo, de Hatshepsut, só veio em 2007. Ou seja, por muitos anos não se achava a múmia, né? Depois veio a ser confirmada através de um dente. Acharam dentro de uma caixa funerária com o nome dela um dente. E daí eles fizeram testes e amostras de DNA numa múmia encontrada em outro lugar. E esse dente encaixava perfeitamente na arcada dentária da múmia. Ou seja, então foi confirmado, e através do DNA também, com o de outras múmias, foi comprovado que ela foi Hatshepsut, a faraó da 18ª dinastia. Quando seu enteado veio a falecer, seu enteado toma o poder, Tutmés III, ele vai apagar os registros dela da história. Tinha esse costume, tá? Akhenaton foi a mesma coisa. Quando ele veio a falecer, tentaram apagar o máximo que puderam os registros da vida dele, do Egito. E com ela foi a mesma coisa. Quando o seu enteado toma o poder, tentam apagar. Ele vai apagar tudo que se encontra sobre ela. No templo que ela construiu, Deir el-Bahari, acho que é assim que se pronuncia, tá? Se eu estiver fazendo errado, me perdoe. Tem apenas um pedaço dela trazendo as conquistas dela de ponte. Inclusive nesse pedacinho que está lá ainda no templo, ela está bem com as pernas bem gordas, vamos dizer assim. Então alguns acreditam que ela veio falecer de alguma doença, que ela teria engordado bastante. Inclusive a múmia dela tem as características de uma mulher pequena, obesa, com mais de 50 anos. A múmia dela é descrita assim. Bom, foram 20 anos de reinado. Uma mulher que há mais de 3.000 anos atrás, provavelmente 3.500 anos atrás, ela se manteve no poder por um longo período. Ela se manteve no poder por mais do que muitos faraós antes dela. Ela não se sabe ainda com certeza se ela foi a única a se centrar no trono. Acredita-se que uma faraó no final da 12ª dinastia também esteve por 3 anos no poder. Há relatos também de uma outra mulher que na primeira dinastia teria também se assentado no trono. A gente também tem Cleópatra, né, que reinou no Egito, mas o que acontece? O reinado de Cleópatra ela vai acontecer fora desses períodos, dessas dinastias do Egito Antigo. Vai fazer parte das dinastias ptolomaicas. Tá? Após a invasão de Alexandre o Grande, a construção de Alexandria, Alexandre o Grande falece e Ptolomeu, que era o seu general, assume o trono como faraó, e a partir de Ptolomeu e dos seus descendentes é que surge a dinastia ptolomaica, sendo Cleópatra a 7ª Cleópatra. Tá? Ela governou e ela tem toda aquela história com os romanos. Esse assunto para outra aula, ela merece um capítulo, vamos dizer assim, uma aula só destinada a ela. Bom, a história de Hatshepsut, eu acredito que ainda não foi toda descoberta, ainda há muito mistério a ser revelado, há muita coisa ainda a ser estudada, a ser falada sobre ela. Essa aula aqui é até mesmo bem resumida, há muitos detalhes a se conhecer ainda sobre ela, mas que fique gravado, né? Que a gente aprendeu agora sobre as mulheres na sociedade do Egito Antigo, em que as mulheres, elas não é que alguns acreditam que elas tinham um papel secundário dos homens, outros acreditam que elas tinham igualdade, mas não se esperava que uma mulher pudesse chegar ao trono. E ela chegou e ficou, permaneceu e ainda deixou um legado para toda a história.
ok? Espero que tenham gostado. Obrigada por ter me acompanhado até aqui.